Prezados irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, nossa Mãe Maria Santíssima. Como é que o povo que havia aclamado Jesus como filho de Davi, como rei de Israel, poucos dias depois grita com voz forte, crucifica-o, depois de gritar Barrabás em vez de Jesus, como aquele que deveria ser soltado? É porque a nossa vontade muda com facilidade e não devemos confiar nela. A nossa vontade torna-se firme com a graça de Deus. E esta firmeza se obtém pela oração. Jesus convidou 3 dos discípulos, Pedro, Tiago e João, para orarem. Mas eles, em vez de orar, dormiam. E Jesus, olhando para trás, dizia: Não podeis vigiar 1 hora comigo? Vigiai e orai para não cair de tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Por fim ele falou: Dormi agora e descansai. Parece que é uma ironia. O tempo de rezar já acabou. Agora virá o traidor e o Filho do Homem será entregue. Esta falta de oração teve um custo muito alto, porque os apóstolos, sobretudo Pedro, estavam dispostos a dar tudo por Jesus. Pedro disse que ainda que todos o renegassem, que todos se decepcionassem com ele, se escandalizassem por causa dele, ele não se escandalizaria e ainda daria a vida por ele. Mas isso é uma boa intenção. Nós temos muitas boas intenções que depois não se cumprem, porque a vontade não se firma nelas. Antes que o galo cante, tu me terás negado 3 vezes. Parecia impossível, 3 vezes. A gente imagina que uma vez pode ser quase sem querer. 2 é mais difícil, mas 3 vezes. E na 3ª vez ele jurou que não conhecia aquele homem. Ficou claro que não foi um pecado leve, não foi um pecado leve indeliberado, mas foi um pecado mortal. Quando alguém ouve um ruído como este, alguma coisa caiu no chão, mas se ouve, será que alguém está batendo a porta? Mas se ouve, vão atender, alguém está batendo a porta. 3 vezes é um sinal de certeza. Pedro falou por fraqueza, mas com plena deliberação da vontade, que não conhecia aquele homem e que o renegava. Depois que o galo cantou, ele chorou amargamente, porque ele pecou por fraqueza, mas pecou mortalmente. O pecado de Judas foi diferente. Judas pecou por avareza, quis 30 moedas de prata em troca de entregar Jesus com um sinal de um beijo. Depois que ele viu que Jesus estava de fato sendo condenado, sentiu remorsos. E com esse remorso, ele disse corretamente: pequei, entregando um justo inocente. Mas deveria ter acrescentado: tem misericórdia de mim. Isso ele não fez. Ele, em vez de confiar em Deus e pedir misericórdia, Deus teria dado misericórdia, ele foi se enforcar. E o segundo pecado foi maior que o primeiro, porque enforcar-se é um pecado contra o Espírito Santo, é o desespero. Um pecado como esse exclui a pessoa da salvação, porque ela própria não crê na salvação e nem sequer pede. Assim, esses 2 apóstolos, Judas e Pedro, cada um a seu modo, pecaram. Mas Pedro chorou amargamente e foi perdoado. E aquele pecado, por grave que tenha sido, não impediu que ele se tornasse a pedra sobre a qual Cristo iria construir sua igreja. Nós vemos exemplos de covardia mascarada de prudência em vários personagens de hoje. Pilatos, que desde o início percebeu que aquilo era produto de inveja e que Jesus não tinha culpa nenhuma, em vez de tomar uma atitude firme, eu vou soltar esse homem justo, basta, procura subterfúgios para soltá-lo e, ao mesmo tempo, contentar a multidão. Um subterfúgio foi usar do costume que havia por ocasião da Páscoa de soltar um criminoso. Mas isso não se faz, porque Jesus não é um criminoso. Ele queria que Jesus fosse solto como um criminoso que obteve indulto, graça, não como inocente. Isso não se faz. E o que ele tentou não conseguiu. E como ele ficou com medo de uma revolta popular, mais medo dela do que com medo do pecado de condenar o inocente à morte, mandou trazer água para ele lavar as mãos, como se isso o livrasse da sua responsabilidade. Não adianta.
Se você diz que não concorda com uma condenação, mas manda condenar, a sua culpa permanece. Os judeus disseram que o sangue deste homem caia sobre nós e sobre nossos filhos. É uma sentença pesada, não é? E assim Jesus foi condenado à morte. Flagelação, coroação de espinhos, o carregamento da cruz e a crucifixão. O carregamento da cruz tem um detalhe. Jesus parecia que estava muito enfraquecido, e os soldados requisitaram um homem chamado Simão, da cidade de Cirene, por isso ele é chamado Cireneu, para esta tarefa, carregar a cruz de um condenado. Eu não sei se Simão conhecia Jesus ou se sabia qual era a honra que lhe estava sendo oferecida, ajudar a carregar a cruz do Redentor da humanidade. Quantos deveriam disputar por essa honra? A cruz em que Jesus foi crucificado foi descoberta nas escavações do Calvário alguns séculos depois. Nós temos relíquias delas, mas você agora ter a possibilidade de carregá-la com as mãos e subir ao Calvário, que honra! Além disso, se Jesus não podia carregar a cruz, Maria Santíssima também não podia. Ela só podia chorar. E ao carregar a cruz, você, ao mesmo tempo, consolava o Imaculado Coração de Maria, e você se tornava, a seu modo, um cooperador da redenção do mundo. Não sei qual foi a reação de Simão, se foi uma alegria enorme de abraçar com prontidão aquela cruz e agradecer a Deus por esta honra, ou se naquele momento ele não compreendeu o que lhe havia sido oferecido. Seja como for, isso serve para nós, porque quando a cruz nos é oferecida, nós devemos recebê-la com prontidão, sem fazer esperar e com alegria. Recebê-la depois de algum tempo significa que você não está muito disposto a abraçá-la. Está torcendo que outro venha carregá-la no seu lugar. Recebê-la de má vontade não adianta. Deus ama quem dá com alegria. Se você deve carregar a cruz, carregue com amor. Carregue sorrindo, embora o sorriso possa coexistir com a dor e com o sofrimento. Pregado na cruz, havia os que estavam diante dele zombando, escarnecendo, e havia, diz a narrativa de São Mateus, algumas mulheres de longe, olhando de longe. Não sei se elas estavam de longe também por precaução, ou se elas não podiam aproximar-se. Pedro também seguia Jesus de longe, até o momento em que ele foi interrogado e não foi capaz de confessar Jesus, mas o renegou. E quanto a José de Arimateia, ele era discípulo de Jesus, mas só apareceu depois da sua morte, para requisitar a Pilatos o corpo de Jesus. E Pilatos deu o corpo, e ele mandou sepultar num túmulo novo que havia mandado escavar na rocha. O que nós vemos aqui neste episódio todo é um grande abandono de Jesus. Ele se vê abandonado por todos e se sente abandonado pelo Pai. Não é verdade que o Pai o abandonou, porque o Pai e ele são um só, um único Deus. Mas ele se sentiu abandonado. Por quê? Porque ele quis carregar em si todo o peso do nosso pecado. O nosso pecado merece o abandono de Deus, merece o afastamento do inferno. Jesus sentiu como se o Pai o houvesse abandonado e recitou o Salmo 21. Meu Deus, por que me abandonaste? Mas esse salmo começa com a palavra Eli, Eli, meu Deus, que é parecida com Elias. Ele está chamando por Elias. Vejamos se Elias vai ajudá-lo. É assim que ele carregou sobre si as nossas culpas, fez expiação pelos nossos pecados e curou-nos pelas suas chagas. Uma coisa interessante é a causa da morte de Jesus. É um fato que Jesus morreu antes dos dois executados. Os dois morreram depois de terem tido as suas pernas quebradas, mas não Jesus. Jesus morreu antes. Quem lê as histórias dos místicos, que meditaram muito na paixão de Jesus, entende que a causa da morte de Jesus foi o amor. Santa Catarina de Sena diz que os pregos não seriam capazes de retê-lo se não fosse o amor. E Santa Matilde de Rackborn, aquela santa das 3 Ave-Marias, afirma que os batimentos cardíacos de Jesus eram acelerados em relação aos dos outros homens. Por isso, o coração dele não suportou. Morreu de amor por nós. Quando o soldado foi transpassá-lo, já estava morto, mas o sangue e a água jorraram. Neste momento, tudo é trevas. Sim, do meio-dia até 3 horas da tarde fez-se uma escuridão.
E agora o dia termina, Jesus é sepultado e parece que tudo acabou. Como Jesus disse, é a vossa hora e o poder das trevas. Mas as trevas vão ceder lugar à luz. É, porém, importante que pensemos nesta hora de trevas, porque esta hora lembra os nossos pecados. Nossos pecados são muitos e são graves, e não podemos minimizá-los. Se nós não nos lembramos de nenhum pecado, devemos tomar muito cuidado com a nossa consciência. Uma consciência que não vê em si mesmo nenhum pecado, provavelmente acostumou-se com as teias de aranha, as traças, as lagartixas, os animais pestilentos que andam pelo coração, de modo que já nem percebe. Eu não me lembro, padre, de nenhum pecado que eu cometi. Eu não me lembro, por exemplo, de tantas vezes que eu desejei mal para os outros, falei mal dos outros, deixei que os pensamentos que não são de Deus circulassem livremente em meu coração, tive inveja das outras pessoas, ofendi aos outros no meu coração, mas ofendi, deixei que viesse e se instalasse em mim pensamentos de vingança, mas nada disso eu me lembro, porque afinal eu vou à missa todos os domingos, eu comungo e eu me confesso. Não confesso nenhum desses pecados, porque eu não me lembro deles, mas eu confesso quando eu cometo algum que é mais, digamos, ruidoso. Eu me confesso quando eu falto à missa no domingo. Todos nós pecamos. E porque pecamos todo dia, pecados leves, mas reais, nós temos que tornar mais delicada a nossa consciência. Não podemos, por exemplo, dizer, olha, eu nunca crucifiquei Jesus. Eu me contentei apenas em coroá-lo de espinhos. Só isso. Só isso. Eu nunca perfurei o coração dele com uma lança. Eu só flagelei o seu corpo. Só isso. Logo, eu não tenho pecado. A meditação dos nossos pecados leva à contrição, à dor, e a invocar Jesus como Salvador misericordioso. Salva-me, Senhor, eu preciso da salvação. Eu pequei, eu não quero mais pecar. Que o pecado não domine mais sobre mim. Eu sou um covarde. Inúmeras vezes eu me afastei de ti. Eu me envergonhei da tua presença por causa dos homens. Mas dá-me a fortaleza, que é um dom do Espírito Santo. Vamos pedir a Nossa Senhora, que ficou até o fim junto de Jesus. São Mateus não narra, mas São João diz que ela estava de pé junto à cruz de Jesus. Vamos pedir a ela e ao seu castíssimo esposo São José, que já havia morrido nesta época, mas que tanto havia cooperado para o sustento da Sagrada Família. Vamos pedir a eles que nós possamos compreender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado em nossa Mãe Maria Santíssima.